O que eu não gosto é o modelo atual, que é um modelo mafioso. Os sindicatos são máfias. Eu vejo que você também trabalha muito com antipetismo, não, né? Assim, ser antipetismo é uma questão até de caráter, né? Dito isso, não basta apenas ser antipetista. Porque o que acontece? A partir do momento que você começa a agrupar o eleitor em blocos, e esse agrupar ele é um agrupamento quase natural na sociedade brasileira, logo, se você faz oposição a um bloco, você começa a agradar outro. É um elemento natural. Uhum. Isso não te torna um ser humano melhor. Isso só está te agrupando com um bloco. Então você pode muito bem ser corrupto e denunciar a corrupção do PT. Pode, o Sóstenes está aí. Hã? O Sóstenes Cavalcante está aí. Pô, Sóstenes, a turma do PL. Bom, o PL, né? O PL é essencialmente um partido de corruptos, a começar pelo presidente do partido, que aponta a corrupção do PT. Uhum. É isso, que também é corrupto. Então, é triste o país em que as pessoas não conseguem ver para além disso. Agora, correndo o Brasil, eu começo a perceber um cansaço nas pessoas. Quem é antipetista, mas cada vez menos é bolsonarista. Ele pode ter um recall do nome Bolsonaro, como oposição ao PT. Mas bolsonarista, veio o pessoal, não, vou defender aqui o legado. Não tem muito legado para defender, não tem nada para defender. Você é um cara anti-esquerda ou anti-PT? Porque você vê algumas vantagens na esquerda. Não, cara, eu sou o Renan. E eu começo falando isso porque se eu criar minha identidade baseada na negação do outro, fica uma coisa ou muito burro ou muito picareta. Eu tenho que fazer através da afirmação do que eu sou e aí o meu grupo através da afirmação do que ele é. Eu me afirmado, tipo, eu sou contra a esquerda. O que isso significa? Para começar, a pessoa tem que definir o que é esquerda. Depois que definir o que é esquerda, você tem que falar o seguinte, quais práticas que você faz que a esquerda não faria? E quais práticas definem você para além disso? E aí você vai começar a perceber que a maior parte desses caras, eles são apenas vazios. Então, um cara que fala, eu sou contra o PT, tá, mas e se teu escândalo de corrupção não é petista? É corrupção ou não é? Aí depende, aí depende, entendeu? Então, eu prefiro não entrar nessa definição. Assim, eu tenho uma perspectiva de mundo assim assado, eu tenho um plano para o Brasil assim assado, eu tenho um projeto para o Brasil assim assado. E essa é a nossa característica. Hoje em dia, se você for olhar em termos clássicos, é um projeto que você vai colocar à direita. Agora, é uma direita que se afirma. Não uma direita que é só, tipo, eu não sou tal coisa. Porque eu volto a falar, é muito preguiçoso você só falar que não é. Eu sou anti-PT, eu sou anticomunista. Isso é preguiçoso. Tanto por isso que o bolsonarismo é preguiçoso. É um grupo que não tem muito o que propor. Olha só, estou combatendo aí a hipocrisia. É isso que eles falam, estão sempre combatendo a hipocrisia da esquerda. Olha só, a esquerda falou que gosta do povo, mas os seus líderes são ricos. Tá? Os bolsonaristas defendem e têm alianças com igrejas evangélicas que pregam um cristianismo que eles não vivem na vida real. E aí? Também é hipócrita? Lógico que é. Então como é que lida com isso? Então a hipocrisia de um pode, do outro não pode. Você tem que afirmar algo, cara, além de ficar negando ou denunciando, pura e simplesmente. Você citou a Vibraz, por exemplo. A Vibraz, ela passou por um período de 4 anos de greve e ela acabou o estado de greve agora, essa semana passada, através de uma luta do Sindicato dos Metalúrgicos. E engraçado é que assim, um dos beneficiários foi o pai do Pavanato, que era funcionário da Vibraz. Então, eu queria saber sua visão sobre isso, sobre os sindicatos, se realmente são todos ruins, ou não tem alguma coisa que se aproveita, etc. Veja só, se eu partir da premissa que pessoas vendem sua força de trabalho e pessoas têm direito à livre associação, portanto, pessoas fazendo uso do direito à livre associação, negociarem melhores condições de trabalho, é legítimo. Então, eu acho que a ideia de organizações autônomas para negociar valor de trabalho, etc., e condições de trabalho, ser legítimo é parte da minha premissa de um cidadão que vive num Estado democrático de direito. Eu não gosto não só da ideia de unicidade sindical, mas a ideia de que os sindicatos eles terão um monopólio sobre temas e regiões. Eu acho que qualquer um pode se organizar para negociar com uma empresa melhores condições de trabalho. Uhum. Então, eu acho que assim, é legítimo a organização. O que eu não gosto é o modelo atual, que é um modelo mafioso. Os sindicatos são máfias. Inclusive se matam. Tem um caso agora em Sorocaba, envolvendo o sindicato de prestadores de serviço na área de transporte. É horroroso. É máfia. Um matou o outro. Há exploração do trabalhador, há corrupção nisso. Agora, se houver concorrência, não deixará de haver, vamos dizer,
corrupção no setor, ou a representação será perfeita. Nunca nada é perfeito, mas é melhor. Eu acho que a ideia de você ter concorrência e você ter sindicatos que não são voltados à perspectiva revolucionária B ou C, mas sim, sabe, entender que, olha, temos uma categoria que quer vender melhor sua força de trabalho. É do jogo. É do jogo e não tem problema nenhum nisso. Minha leitura é essa. Tanto que, só para ficar claro, aqui vocês têm um dos piores sindicatos metalúrgicos de todos. Tem um cara que é o cara da GM. Até tem que lembrar, até eu ia gravar um vídeo sobre ele. Tô até esquecendo. É um cara... Macapá, Mancha, Weller... É o Mancha, cara, é o cara do PSTU. Esse cara... Deve ser o Mancha. Assim, esse cara foi reintegrado agora, acho que foi na GM. Isso, Mancha. Um sujeito, cara. Um sujeito que fica fazendo uma campanha contra a própria empresa. Tudo dele tem que ser afrontoso. É um negócio muito escroto. Qual o sentido de você ir trabalhar num lugar que você odeia? É uma militância política garantida por decisões judiciais. Isso, assim, isso do ponto de vista das relações humanas e sociais, que é o trabalho basicamente uma tarefa cooperativa, que você tem que fazer de boa vontade. Um sujeito desses não faz, o sujeito desse é um agitador, não faz bem para ninguém. E a empresa ser obrigada a reintegrar um cara que está lá dentro sabotando a própria empresa, isso é um negócio horroroso. Sim, e falando em questões trabalhistas, qual é que é a sua posição sobre o fim da jornada 6x1? Eu sou a favor do fim da CLT. Eu sou a favor que, dado um conjunto... Tipo Argentina, mano? Tipo, vou dar um exemplo, tipo Vietnã. Eu quero uns regimes trabalhistas mais abertos, tipo a China, tipo os países do Sudeste Asiático, lugares que estão crescendo a taxas muito maiores do que o Brasil, que engessou o mercado de trabalho dele nos anos 40. Eu acho que a gente tinha que ter... Assim, a gente ficou por muito tempo se comparando à Europa, né? Um lugar que tem uma produtividade muito maior, um capital... convertido em tecnologia há muito mais tempo do que o nosso, enquanto a gente não entende que a gente concorre com o México, com o Vietnã, com a Indonésia, com... Mas você acha que isso melhora a vida da população? Mas óbvio. Liberdade laboral é correlacionada com melhorar a vida das pessoas. Melhora a vida do patrão. Não, melhora a vida de todo mundo. De todo mundo. Então, mas aí eu vou ter, é que não quero cair nesses exemplos lacradores, mas por que as pessoas saem de lugares extremamente regulados em termos laborais e vão para lugares menos regulados? Por exemplo, os Estados Unidos da América. Já não estão indo mais tanto. Não, imagina, não estão vindo. O maior problema, o Trump foi eleito com o tema da imigração. O tema central foi a imigração. É justamente as pessoas estão saindo de lugares mais regulados, não só mais regulados, mais pobres também. Mas eu posso pegar outra estatística. Vamos pegar aqui lugares que tiveram maior crescimento do PIB no mundo nos últimos anos. Vamos pegar a China. Vamos pegar o Vietnã, que teve agora um processo de industrialização. Vamos pegar a própria Índia, que vem crescendo. Compara as leis trabalhistas deles com a nossa. Você está, na prática, fazendo pessoas enriquecerem, melhorarem a vida delas, a economia crescer, as empresas também crescerem, e me parece bom para todo mundo. Você acha, então, que o Milei acertou, tirando... Eu acho que o Milei vem acertando em praticamente tudo. A Argentina era uma economia desgraçada. Se você fosse para a Argentina há 2... Não é que ficou perfeito. Ainda vai ficar muito melhor. Mas o modelo argentino não tinha nenhum sentido. Do que adianta você ficar garantindo direitos que eles não são válidos no mundo real? É igual eu falar que a Constituição brasileira, que também te garante o direito à moradia, direito à educação, ela se realiza só porque está escrito lá. Não se realiza. É uma questão... nominal, você bota no papel, mas é apenas algo nominal, não é algo concreto. Então você acha assim que 13º, férias, fundo de garantia, isso deveria existir? Isso deixa para o trabalhador decidir. Eu tenho certeza que, assim, dado que o 13º não existe, o 13º é apenas o salário anual da pessoa, que é repartido em 13 vezes e não em 12, né? Porque o custo para o empregador é o mesmo. Mas o empregador não pagaria se não fosse o empregador ele paga um custo anual que está dentro da planilha de custos dele. Não é porque você repartir, eu posso repartir em 15 vezes o salário do cara. Se o custo ficar inviável para o empregador, ele não vai pagar. Se você quiser, pode repartir em 20 vezes. Eu faço o 20º salário. Agora, o custo é determinado por uma série de coisas. Se o seu preço final de um produto ficar inviável para ele ter escala, você não vai ter produção. Se a concorrência internacional destruir o seu preço, não adianta nada. Então... na prática, a gente está vendo as pessoas indo para a informalidade e trabalhando de outras maneiras. Hoje, uma pessoa prefere ser um atendente no supermercado CLT ou ela prefere ser um Uber? A pessoa prefere ser um Uber. Ela consegue fazer a escala de trabalho dela, de acordo com a autonomia dela,
E ela não tem 13º, não tem essas que as coisas. pessoas não pensam muito no futuro, né, Renan? Mas eu acho que uma pessoa que prefere ser um caixa do supermercado do que um Uber hoje, ela realmente pensa menos no futuro dela. Ela vai ganhar menos? Lógico. Não, ela mas ganha tem menos. Seguridade social. Que etc. seguridade social, cara? Você tem uma aposentadoria que talvez a gente consiga manter se a gente reformar? Que direitos? A aposentadoria é um dinheiro, é um duto de dinheiro roubado num método piramidal de extração do dinheiro das pessoas completamente maluco e que termina em uns escândalos multibilionários dessa natureza. Foi um modelo que foi desenhado nos anos 40, nos anos 50, mas o mundo não é mais esse. E nem foi bom naquela época. Nem foi bom. O Brasil ele tratou de se engessar todo aos moldes europeus sem ter se industrializado, sendo ainda um país rural e pobre, que era o Brasil dos anos 40. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. Renan, você é contra o fundo eleitoral, fundo público? E se sim, como que você tem financiado a sua pré-campanha? Porque eu sei que gasta muito, né, cara? Essas andanças suas. Cara, eu tô rodando de carro. Eu tô fazendo a pré-campanha toda com doação das pessoas e os valores que as pessoas compram em produtos pro partido. Esse dinheiro fica para dentro do caixa e a gente está usando para viajar com o caixa do partido. Não tem dinheiro público. Não tem. O partido terá direito a uma merreca em termos de fundo eleitoral quando comparado aos outros partidos. Uhum. Mas esse fundo eleitoral vai ser usado majoritariamente para as campanhas de deputado federal. Então, você vai utilizar, então, o fundo? Eu, pessoalmente, se usar, vai ser muito pouco. A missão vai usar? A missão irá usar. A gente avisou que vai usar desde 2021. A gente já tinha alertado, olha, nós vamos passar por uma transição para começar a usar. Sempre votamos contra. Então, os nossos votos são sempre contrários. E ainda que eu acho que hoje você participar de uma eleição com um grupo político grande, sem um fundo, sabendo que os outros estão usando, é absolutamente desleal. Você não tem condição de competição. Então, nós não podemos abdicar dele, mesmo que hoje ele seria bom cortar para todo mundo, né? Seria ou bom cortar para todo mundo ou regulamentar de uma maneira em que o fundo sirva como um instrumento de fomento a boas políticas públicas, que é um dos projetos que eu tenho. Se não for possível extinguir o fundo, que o fundo partidário e que o fundo eleitoral não sejam determinados hoje pelo número de deputados que se elege, que é o modelo atual. Você tem que eleger um monte de deputado, e aí bota tiririca, bota qualquer coisa. Aí o cara faz os votos e o líder partidário ganha o dinheiro. O que a gente quer fazer é mudar. Vai ser assim. O prefeito que entregar indicadores de desempenho, de performance, por exemplo, cobertura de esgoto, ranking do Saeb, fila de atendimento, insulto, tudo. Você criar as métricas. Teve a métrica certinha, ele ganha uma pontuação, essa pontuação é ponderada pelo tamanho da cidade, o partido desse prefeito ganha o dinheiro. Se o partido não consegue atingir essas métricas, ele não ganha o dinheiro. Ponto. Então, qual o objetivo do partido? Não é mais eleger os tiriricas. É colocar prefeitos bons em cidades boas, que aí vão entregar esse partido, fundo partidário. Bons gestores, né? Sim. Nós estamos aí numa ameaça de greve dos caminhoneiros. E com a crise do diesel, né, do petróleo, de forma mundial. Como que você resolveria, se você fosse presidente, essa questão do diesel? Porque a gente sabe que tem os atravessadores que aumentam o preço para a questão do transporte. E não tem um tabelamento por parte do governo. Como é que você resolveria isso? Olha só, o governo já trabalha hoje com política de preço na Petrobras, e foi isso que praticamente quebrou a Petrobras no período do governo Dilma. Então, as políticas de governo de interferência na Petrobras já geraram distorções bizarras que custaram muito para o Brasil. Foi uma crise colossal naquela época. O Brasil depende, como qualquer nação, mas o Brasil depende do petróleo, porque petróleo significa fazer preço de comida. Né, em bom português. Então, há uma dependência energética dessa matriz bizarra para nós. Infelizmente, o Brasil não tem a capacidade de fazer o ciclo completo para que ele possa ter, vamos dizer, seus estoques reguladores, ou ele tenha uma independência, uma autonomia, e tampouco ele se precaver diante dessas intempéries futuras. Né? Então, pintou uma crise agora, e o Brasil está de... Né, não vou usar uma palavra feia aqui, mas o Brasil está de calça riada nessa história. Né? O que o presidente da República tem que fazer é aumentar o poder de precaução, é fazer você ter toda a capacidade de refino, produção aqui, para você ter autonomia. O Trump estava se jactando disso, ele falou, não, nós somos os maiores produtores, eu estou muito tranquilo com essa crise. Lógico,
Nesse sentido, o Trump consegue, com a capacidade dele de produtor, com empresas americanas ao redor do mundo e com produção interna muito robusta nos Estados Unidos. E de roubar a Venezuela também, que ele está roubando, né? Olha, cara, assim, navios de petróleo, de barris, todos os dias. Enfim, eu não vou ficar entrando nessas disputas regionais se está roubando ou não está roubando o petróleo da Venezuela. Para mim, o petróleo da Venezuela está sempre roubado, antes de ter roubado pelo próprio Maduro com a PDVSA. Né? Dito isso, que eu não acho que o Trump não tenha os interesses menos republicanos possíveis para cima da Venezuela. Sim. Agora, para o Trump, ele nem precisaria disso. O Trump ele tem o petróleo dos Estados Unidos e eles podem fazer esse jogo, que é um jogo em que eles jogam pressão inflacionária nos adversários deles. Ele pode jogar agora pressão inflacionária na China, ele pode jogar pressão inflacionária nos concorrentes dele. Então, esse jogo de crise, para quem é o jogo em que quem pode mais chora menos. Um presidente brasileiro tem que entender que soberania, que o Lula tanto gosta de falar, é sobre ter soberania energética. Sim. E não ser pego de calça curta num jogo desses. Tá? Agora a gente teve um mercado de petróleo que ficou hiperregulado por muito tempo. A gente pegou um setor de petróleo que o governo ficou fazendo política de preço e detonou a Petrobras por muito tempo. E nós também não temos capacidade de investimento completa. Então o Brasil não consegue fazer o ciclo completo e não consegue ter estoque regulador. Você acha que deveria privatizar a Petrobras? Como um todo, não. Tá. Não, mas eu acho que o setor completo, a gente tinha que ter toda a parte de refino, produção de gasolina, produção de biodiesel, de diesel interna, funcionando aqui no Brasil, de maneira que não dependesse só do petróleo, de maneira clara. Hoje, por exemplo, a gente podia ter uma produção muito maior de biodiesel, usando os recursos energéticos oriundos da agricultura. Por exemplo, você ter biodiesel de milho, biodiesel de cana, e você começar, né, a fazer preço nessa área também, porque a gente sobrevive muito por conta do etanol. A gente pode fazer instrumento similar. Precisa desburocratizar, né? Mesmo? Demais. Então, sim, políticas de privatização, sim. PPPs, sim. Convidar a iniciativa privada para atuar de maneira bem clara e se tornar autônomo para que essas flutuações de preço não afetem a gente. Minas, vocês estão bem, né? Ou com o Ben Mendes? Ou não? Sim. Ele iniciou bem o trabalho dele. É um cara muito, muito legal. Eu conhecia pouco do trabalho dele anterior. Já tinham me falado, quando ele opina politicamente, ele opina igual a vocês. Aí fui conversar com ele. Muito inteligente, muito ponderado. É um exemplo de cristão, porque eu vira e mexe, me pego cometendo muitas críticas justas a igrejas como a Lagoinha, por exemplo, o envolvimento dela em escândalo de corrupção. Você bate bastante na Lagoinha. Né? E aí eu acho importante ter figuras cristãs dentro do universo da política que são aquilo que elas pregam, e é o caso do bem. Então a gente dá a oportunidade para pessoas com esse perfil no nosso grupo, é muito legal. É um cara que vem estudando muito, está construindo um plano de governo e montando um time. Ou foi alvo agora de uma injustiça e ele, acho que pela primeira vez, assim, uma pessoa que produzia conteúdos na internet pertencia a um grupo, né? Ele foi alvo de um cancelamento. Estava mostrando uma imagem que dava a entender que ele tinha batido uma mulher, ele não tinha, ele estava apanhando lá sem parar. E a gente soltou a versão com ele, defendemos ele publicamente. E foi muito bom. O melhor exercício para você descobrir que você tem um grupo político, ou mesmo uma família, é um mau momento. É enfrentar o mundo com alguém. A gente agora se tornou muito mais próximo por causa disso. Porque vencer é sempre mais fácil, é sempre gostoso. Né? Eu vi um comentário aqui falando que para perguntar sobre o Ben Mendes, que ele agrediu. Mas assim, eu não vi, eu até acompanhei o vídeo do Ben Mendes, que ele postou ontem, de 35 minutos, e realmente ele foi agredido. Muito agredido. Muito agredido. E assim, ainda falaram, não, ele foi lá, não, ele realmente tinha comprado um piso para ele. Era um cliente. Né? Era um cliente, não tinha nada a ver. Uma mulher que surtou com a presença dele ali e começou a quebrar coisas nele e tal. Uma mulher que se aproveita do fato de ser mulher. É lógico, é lógico. Tanto que ela fala, né? Conseguiu o que eu queria. Que isso, sabe? E esse foi mais um vídeo do Missão Alerta. Se você gostou do vídeo e não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo.